Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor mesmo assentados em João capítulo 21. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 17. Mais uma vez eu dou boas-vindas a todos que estão conosco, você que nos visita. No finalzinho estaremos apresentando você à igreja e queremos também agradecer aqueles que estão nos assistindo neste momento ou que irá nos assistir em outro momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, nesta caminhada que o Senhor está nos permitindo vivenciar nos dias de hoje. Irmãos, o nosso tema do trimestre é o encontro com Jesus. Então começamos na quarta-feira falando sobre o encontro com Jesus. Todo encontro promove, um confronto. Hoje pela manhã falamos a respeito do encontro do Senhor Jesus com os discípulos ali na pesca maravilhosa, onde no final nós soubemos que os discípulos Pedro, Tiago e João largaram tudo ali na areia e seguiram o Senhor Jesus. Podemos resumir ali aquela situação que os discípulos mudaram de profissão. Olha que coisa interessante. Eles eram pescadores, Buscavam a sua vida e se dedicavam a sua vida a pescar os peixes para a manutenção da sua família e ali dos seus negócios. Mas quando o Senhor Jesus chegou até eles, o encontraram, eles mudaram a profissão, passaram a ser pescadores de homens. Que bênção, E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesta noite, desse segundo encontro com o Senhor Jesus, em especial com esse personagem tão querido, que é o personagem do apóstolo Pedro, que teve assim um ministério marcante ao longo da caminhada com Jesus. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos expor algumas situações da vida de Pedro e também até esse segundo encontro que ele tem com Jesus após a ressurreição do Senhor Jesus. Então nos fala assim a palavra do Senhor, lá em João 21, do versículo 1 ao versículo 17. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vou, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, irmãos, olha o que acontece: não pegaram nada. Percebe que o que nós vamos ver nessa introdução deste capítulo 21 vai nos lembrar muito o que nós falamos pela manhã em relação ao primeiro encontro. Eles estavam pescando, aqui eles resolveram pescar e o resultado estava igual. Não pescaram nada, nada apanharam. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era eles. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí coisas de comer? Responderam-lhes: não. Então ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter sido ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, vamos retornar um pouquinho
no início da caminhada dos discípulos com Jesus. Pela manhã nós vimos, que Jesus estava separando os discípulos. E quando ele concluiu essa separação, ele caminhou com os discípulos durante 3 anos aproximadamente. Foi o tempo do discipulado. E nesse período eles experimentaram grandes momentos com o Senhor Jesus. Eles presenciaram sinais e prodígios feitos pelo Senhor Jesus. Viram lá, nas bodas de Caná, a água sendo transformada em vinho. Eles presenciaram a ressurreição de Lázaro. Eles presenciaram a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles presenciaram curas e outras curas e mais curas. Presenciaram o Senhor Jesus agindo com poder e autoridade, expulsando demônios e legiões de demônios. Ou seja, os 3 anos de ministério do Senhor Jesus foi extremamente intenso e de grandes atividades que ele exerceu junto aos discípulos. E aí no finalzinho de sua caminhada, quando ele já estava para ser traído ali por Judas, quando ele já estava ali no Getsêmani, e depois vai realizar ali aquele momento da ceia com os discípulos, nós vamos ver mais uma vez os discípulos reunidos com Jesus, e dali pela última vez, Jesus em vida antes da crucificação. E ali naqueles momentos, quando Jesus fala assim: onde vocês irá me trair? Isso causou um problema terrível. Todos ficavam se perguntando: será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Todos eles tinham assim uma sensação que poderia trair o Senhor Jesus. E Pedro foi interessante. Ele não perguntou isso. Ele foi a João, aquele que estava assim deitado, repousando sobre o peito do Senhor Jesus, e perguntou assim: João, você que é mais chegado, pergunta a ele aí quem é. Porque eu acho que Pedro tinha uma certeza: eu e João com certeza não somos. Os demais não sei. Ele tinha muita convicção. Pergunta ele aí quem é. Porque talvez ele já fale assim: já estou com a minha faca aqui, e se alguém ousar trair Jesus, eu vou repreendê-lo com a minha faquinha, não é isso? Em ponto. E depois nós vamos ver esse Pedro dizendo a Jesus assim: Jesus, eu morro no teu lugar. Eu morro por ti. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, olha só, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Jesus é preso, Pedro ali tem uma reação, corta a orelha de um daqueles que estavam ali a prender o Senhor Jesus, Jesus repreende, Jesus é levado preso, Pedro vai seguindo Jesus à distância, presume-se porque ele segue à distância, porque ele estava assim no limite de segurança, ou seja, se alguém tentar me prender, dá tempo de eu fugir. Então foi seguindo à distância o Senhor Jesus. E ali, quando ele estava em volta a uma fogueira, ele é reconhecido, ele é interrogado por algumas pessoas, e por 3 vezes ele diz: não conheço Jesus, e o galo canta. Diz o texto que aquele momento Pedro chorou copiosamente, chorou de uma forma assim da alma, o choro da alma, um choro de arrependimento, porque ele foi previamente avisado por Jesus que ele iria negar ao Senhor Jesus. É um choro compulsivo do interior da alma. E daí por diante, irmãos, nós não vamos ver a pessoa de Pedro neste momento tão conturbado do Senhor Jesus. Nós vamos ter uma menção apenas do apóstolo João, que estava ali na crucificação do Senhor Jesus, e os demais discípulos tinham fugido, saído, estavam em fuga, em dúvida, porque Jesus verdadeiramente tinha sido agora julgado, seria crucificado. Porém, Jesus é morto, e conforme ele profetiza, ao 3º dia, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Agora olha só que coisa interessante.
Quando as mulheres chegaram lá no túmulo e presenciaram o túmulo vazio, Jesus fala assim para aquelas mulheres: avisa os discípulos que eu vou encontrar com eles, mas avisa especialmente Pedro. De todos os discípulos, Jesus fala o nome, cita o nome: avise a Pedro que eu vou encontrar com ele. Eu tenho um encontro com ele. Eu tenho um encontro com ele. Eu tenho que conversar com Pedro. E essa situação vai acontecer. Jesus encontra com Pedro, e o texto é o texto que nós apresentamos à igreja neste momento, né? Aquele momento que ele encontra ali com o Senhor Jesus. E este encontro, irmãos, é um encontro de renovação. E neste primeiro momento eu quero te dizer isso: se em algum momento da sua caminhada você deixou, por algum motivo, a caminhada com Jesus, se em algum motivo você não está desempenhando o trabalho que deveria desempenhar, eu quero te dizer que nesta noite Jesus também está encontrando você, quer falar com você. Quando nós olhamos o texto que nós lemos a partir do verso 3, nós vamos ver Pedro, que estava estressado, estava ali decepcionado. Versículo 3 nos fala assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Uma frase de desabafo: não tenho o que fazer, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, porque esse negócio de ser pescador de homens não dá certo para mim, porque aquele que me convidou para ser, eu neguei ele. Eu neguei a ele. Então eu volto às minhas origens, vou pescar. Seria o mesmo que dizer que não há mais, ele que não seria mais pescador de alma. Ele estava deixando tudo para trás e voltando ao passado que antes ele praticava, antes de conhecer o Senhor Jesus. Perceba que Pedro ele tem dois momentos de deixar tudo. O primeiro momento, quando o Senhor Jesus chama ele: olha, eu vos farei pescadores de homens. E ele larga tudo na areia e segue o Senhor Jesus. E agora, após ali ele ter negado o Senhor Jesus, ele novamente larga tudo, ou seja, o seu ministério de pescador de homens, e agora volta a ser pescador dos peixes, aquilo que ele fazia antes. O versículo 4 nos revela algo interessante, que diz que: mas ao clarear da madrugada, já estava Jesus na praia, e todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Olha que coisa interessante, não conheceram a Jesus quando viram alguém na praia, e acredite, irmãos, com os peixes já sobre a fogueira, preparando ali um lanche, uma comidinha para os discípulos. Então eles ficaram ali naquele momento confusos, pensando: quem é esse? Onde ele conseguiu peixe? Porque aquela cena se repetiu para eles. No primeiro encontro, eles não tinham pego nada. Nesse segundo encontro de Jesus com eles, estava acontecendo a mesma coisa. Eles não tinham pego nada, passaram a noite toda e não pegaram nada. E no versículo 5 nós vamos ver que eles estavam com fome, pois não havia pescado nada. A cena para ele estava repetindo. A volta ao passado também sinalizava de que aquela decisão tomada não foi a melhor decisão para eles, porque naquilo que eles pensavam em poder fazer, numa nova desobediência ao chamado de Deus, não estavam trazendo a ele prosperidade. Isso pode estar acontecendo contigo, pode estar acontecendo conosco. Abandonamos o Senhor Jesus para tentar uma vida que possa nos levar e nos trazer resultados melhores, mas quando nós percebemos, nada de melhor aconteceu na nossa vida, porque fugimos da presença de Deus. O que acontece com Pedro é a mesma coisa. Vou pescar. E nessa sua pescaria, nada ali acontece. O fracasso novamente está presente na sua vida. E agora, ele tem duas dificuldades em si mesmo. A primeira, porque ele percebe que não consegue pescar nada. Segundo, ele ainda está no seu coração triste, cabisbaixo,
por ter negado o Senhor Jesus e não ter ali honrado a sua palavra, que antes ele teria dito para Jesus: eu morro em teu lugar. Mas no primeiro momento, ele nega. E quando ele assume a postura de voltar a fazer o que ele fazia antes do primeiro encontro com Jesus, ele novamente recebe em suas mãos o fracasso. Aí Jesus está na praia. Eu quero te dizer isso nesta noite. Fique calmo, fique tranquilo. Jesus está aqui. Jesus não fugiu de você. Por mais que você tente fugir da presença de Deus pelos seus fracassos, Deus não foge de você. Deus quer te trazer de volta. E Deus tem uma particularidade com você. Deus nos trata de uma forma toda particular, individualmente. E regrado assim com um amor substancial, porque nós já estamos feridos, estamos entristecidos, estamos com o sentimento de sermos fracassados. Mas Jesus olha para nós com um olhar de amor, com um desejo tremendo de restaurar a nossa caminhada. Olha o que acontece no versículo 6, irmãos. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande. Não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Eu olho para Jesus e vejo, literalmente, quando a palavra de Deus diz que Deus é amor, eu percebo que Deus é a essência do amor verdadeiramente. Ele estava diante de um grupo de discípulos que abandonaram ele, viraram as costas para ele. E que naquele momento estava mais uma vez tendo uma noite de fracasso. Jesus podia estar na praia, com os peixinhos, comendo, saboreando, e dizendo assim: está vendo? Por que você me abandonou? Aí, o que vocês estão conseguindo sem mim? Está vendo a decisão de vocês, o que leva a vida de vocês? Agora aí, estão perdidos. Não tem a minha presença e muito menos consegue os objetivos da vida de vocês, que é pescar, ou seja, vocês não sabem fazer nada na vida. Jesus podia olhar para aqueles discípulos e dizer assim: olha, agora é com vocês, o problema é de vocês. Vocês não queriam pescar? Então fica pescando. Olha como vai ser a vida de vocês. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter chamado a atenção dos seus discípulos, mas ele não faz isso. Ele é genial, ele é perfeito, ele é Deus, ele é divino. Ele vai agir com os discípulos da mesma forma que agiu lá atrás. E isso vai dar um estalo na mente e no coração daqueles discípulos, que vai dizer assim: olha, só quem pode fazer isso, eu conheço muito bem, é Jesus, porque ele já fez isso e pode fazer de novo. Olha o que Jesus fala para ele. Assim fizeram, lançaram a rede, e aquele discípulo a quem Jesus amava diz: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Simão, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Então a mesma ordem do Senhor Jesus, deles lançarem a rede, e o mesmo resultado, eles pegaram uma grande quantidade de peixe. João não se conteve e gritou: Pedro, é Jesus! E Pedro mais uma vez olhou para si mesmo e falou assim: meu Deus, eu não sou digno que o Senhor Jesus me veja nessa situação. Era de noite, pescadores, lugar só para homem. Literalmente ele estava nu ali pescando. Mas quando Jesus apareceu, ele se lança na água, pega a roupa, se cinge, se veste e se apresenta ao Senhor Jesus, porque ali ele reconheceram que era o Filho de Deus. E Deus restaurando a mesma função que eles tinham antes, fazendo eles pegar peixe. Jesus trabalha assim com a gente. Jesus restaura a nossa caminhada. Jesus restaura tudo aquilo que porventura nós perdemos ao longo da nossa caminhada. Mas Ele faz isso com um propósito. Ele faz isso para te trazer de volta à presença dEle, para que você possa perceber que andar com Cristo é infinitamente melhor do que andar sem a sua presença, porque com Cristo você pode contar com Ele em toda e qualquer situação da sua vida. Independente da sua realidade, Deus vai estar sempre presente. Por isso que o milagre novamente da pesca se repete ali com os discípulos, como da primeira vez
quando Jesus manda que eles lançassem a rede à direita, e eles fizeram, e tudo isso era para que se lembrasse daquele primeiro dia, daquele primeiro encontro que eles viram Jesus. Jesus repete o milagre. Eles reconhecessem Jesus, e quando vieram com as redes cheias de peixe, não sabia se olhava mais para os peixes ou para Jesus, ou que sorria da praia, mas Pedro, logo tratou de vestir, lançou-se ao mar, e foi ao encontro do Mestre, e não pensou duas vezes. Foi até Jesus. Não sei quantas vezes você já tentou fugir de Deus. Não sei que nesta fuga, quantos caminhos e quantos lugares você já caminhou. Quantas coisas você já fez que não era o que era para ser feito. Mas eu quero te dizer que Jesus hoje se apresenta a você de novo e quer restaurar a sua vida, quer restaurar a sua caminhada ao longo da sua existência. Eu, quando olho e chego ao versículo 9 e 10, eu fico assim maravilhado neste encontro de Jesus com aqueles discípulos fracassados na pesca e fracassados na devoção, na obediência à palavra de Deus. Versículo 9 e 10 diz assim: ao saltar em terra, viram ali uma brasa e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. O banquete já estava servido. O banquete já estava servido por Jesus. Já havia peixe na brasa, já existia pão. E Jesus ainda falou para ele assim: vocês pegaram mais peixe, pegaram? Então traz mais, vamos fazer aqui um alimento maior para todos nós. Vamos conversar um pouco, vamos bater uma papo. Vamos nos entender. Isso que muitas vezes tem faltado em nós nos dias de hoje. Há famílias que têm até o que comer, mas não têm o que conversar. Há famílias que não se assentam mais juntos sequer nas refeições. Talvez porque alguém não andou conforme ali a concordância familiar, o gesto familiar. E talvez no Natal, no Ano Novo, não apareceu na mesa. Mas esta cena, deste momento de Jesus comendo a praia com os discípulos, eu quero lembrar mais uma vez a igreja. Os discípulos estavam em fuga. Pedro, em especial, estava ainda com o coração certo de que tinha negado ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus foi buscar e restaurar e falou: senta aqui, vamos conversar, vamos nos alimentar. Da mesma forma que eu já parti o pão várias vezes com vocês, é da mesma forma que eu estou servindo vocês nesta noite. Esse é o nosso Jesus, que quando vem ao nosso encontro, Ele mesmo prepara o melhor banquete para te receber, porque Ele valoriza você, porque Ele ama você, porque Ele reconhece que você pode sim, de fato, continuar a sua caminhada com Ele, enquanto o Senhor nos deixar aqui com Ele. Jesus havia preparado tudo para aquele café da manhã, logo cedinho, bem de madrugada, o sol ainda não tinha aparecido direito, e Jesus já tinha preparado o café da manhã para os seus discípulos. Que encontro maravilhoso, que ceia maravilhosa. E mais uma vez a ceia vai acontecer depois de uma noite que aqueles discípulos não pescaram nada. Se não fosse Jesus, lança aí um pouquinho à direita. Eles não tinham pego 153 grandes peixes naquela manhã. Os esperava com peixe fresco, assado, pães. E aí pediu ainda para trazer mais peixes, para aumentar a comida. Eles comeram com o mestre. E o momento da refeição, irmãos, eu creio que era muito lembrado pelos discípulos com Jesus. Eles reconheciam o modo como Jesus ceava, como partiu o pão, como tratava esse momento. E sei que para os discípulos eram momentos inesquecíveis. É isso que Jesus faz conosco. Senta conosco e nos ajuda a caminhar. Quantos momentos haviam partido o pão com o mestre,
Quando nós vimos e ouvimos a multiplicação dos pães e peixes, o pouco nas mãos do Senhor, que foi extremamente suficiente para uma multidão, Jesus lembrou que através daquele gesto estaria disposto a fazer tudo de novo por eles. Tudo de novo por eles. Aquela manhã, aquela madrugada ali perto do mar, é como se Jesus estivesse recapitulando ponto a ponto com os discípulos todo o seu ministério e dizendo assim: o meu interesse por vocês não acabou, eu quero que vocês continuem a caminhada. E este momento é singular, irmãos, é extremamente significativo, porque no primeiro encontro da pesca maravilhosa, Jesus era o Verbo encarnado, Deus homem presente na terra. Mas nesse segundo momento ali no mar, junto aos discípulos, naquela manhã que ele prepara o lanche, ele era o Cristo já ressurreto, dando prova cabal, incontestável, que ele havia vencido a morte, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e que os discípulos eram seus escolhidos para dar continuidade a esta caminhada. Mas existia alguém que Jesus queria falar particularmente. Existia alguém que Jesus precisava conversar algo que não pôde conversar na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi entregue a Pilatos, naquela tarde que ele foi crucificado. Ele não teve tempo para conversar com este discípulo, e esse discípulo era Pedro. Por isso que no momento da sua ressurreição ele diz às mulheres: vai, diz aos discípulos, mas avisa Pedro que eu vou conversar com ele, eu vou ter uma conversa com ele. Sabe por quê? Porque Jesus sabia como estava o coração de Pedro. Seu coração estava destruído. Aquele discípulo tão forte, tão decidido, cheio de decisões, cheio de declarações de amor, a ponto de dizer que morreria no lugar de Jesus. Ele não teve tempo de olhar para Jesus e pedir perdão. Ele nega o Senhor Jesus e logo o Senhor Jesus é crucificado e morto. Ele estava destruído dentro de si mesmo. Por isso que ele olha para dentro de si e fala assim: eu não posso ser mais pescadores de homem. Eu vou voltar à minha natureza antes de Jesus. Eu volto para pescar. Eu vou ser pescador normal, porque eu não posso mais exercer esse ministério. Eu neguei o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus marcou o encontro com ele. E quero crer que o Senhor Jesus marcou o encontro com você nesta noite. E se você me permitir, continue com a palavra aberta no capítulo 21, a partir do verso agora 15 e 17. Olha o que nos fala: depois de terem comido, ou seja, depois da refeição, né, irmãos? Daquele peixe ali na brasa, dos pães, perguntou Jesus a Simão, a Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele lhe tinha dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui tem um jogo de palavra no original, irmãos, muito interessante, que eu chamo de um novo chamado, especificamente a Pedro. Há um jogo de palavra nesse texto, no grego, lá no bíblico, né? Aparece a palavra ágape, ou agapó, como as pessoas dizem, que significa amor de Deus, amor divino. Algumas pessoas comumente gostam de falar de amor sacrificial, né? E outro termo usado é filia, que significa amizade, ou gostar de alguém. É aquele amor que você tem para com as pessoas rotineiramente. Você gosta de estar perto das pessoas. E no versículo 15, Jesus diz: Pedro, você me ama com amor divino, ou seja, amor ágape, amor sacrificial?
Mais do que essas pessoas, mais do que os discípulos? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. Amor, filia. Significa mais ou menos assim. Pedro falou: eu tenho um carinho por você. O Senhor é gente boa. Imagina você que, quando tentou fazer uma prova de amor com a sua amada, com o seu amado, e perguntou assim: você me ama? Você lembra a resposta que você deu? Acredito que a maioria falou assim: claro que eu te amo. Eu te amo. Ninguém falou assim: ah, eu gosto de você. Alguém falou assim? Mas foi isso que Pedro falou para Jesus: tu me amas com amor sacrificial? Não, Jesus, eu gosto de você, né? No versículo 16, novamente Jesus diz: Pedro, você me ama? E Jesus fala com amor ágape, sacrificial, amor divino. Pedro responde novamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. Filia, eu tenho admiração por ti. E no versículo 17, mais uma vez, agora o Senhor Jesus vai perguntar, e presta atenção como o Senhor Jesus pergunta, e ele muda a palavra no grego, dizendo assim, pela terceira vez, Jesus perguntou, mas de forma diferente, trocando as palavras: Pedro, você gosta de mim? Ou seja, filia, ou seja, você tem um carinho por mim, você gosta de mim? E Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez, trocando as palavras. Ah, então sim. Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor divino, amor ágape, amor sacrificial. Aí ele dá uma prova contundente do teu amor para com Deus. 3 vezes Pedro nega o Senhor Jesus. E 3 vezes, por 3 vezes, Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus chamou a Pedro para ele buscar almas, e dizendo: apacenta os meus cordeirinhos, pois ele não seria feliz, irmãos, pescando peixe, mas sim sendo pescadores de alma e ganhando almas. Muitas vezes a felicidade nossa não é completa porque não estamos caminhando conforme a vontade de Deus e o chamado de Deus. Poderíamos estar fazendo muitas coisas que o Senhor colocou em nossas mãos e não estamos fazendo. A nossa felicidade não é completa. Estamos nos dedicando a muitas coisas que não vêm do chamado de Deus. E muitas pessoas hoje vivem esse dilema dentro da igreja, que podem fazer sim, desempenhar o chamado de Deus, mas muitas vezes ficam sem assim fazer e responder o chamado de Deus. Se Pedro não fosse novamente contactado pelo amor divino, ele jamais poderia sorrir na sua vida pegando peixe, porque a maior oportunidade da sua vida, que era ser pescador de alma, assim como o Senhor Jesus o comissionou, ele não estaria exercendo. E se você em algum momento, querido irmão e irmã, você deixou de fazer o que o Senhor Jesus colocou em suas mãos, por algum motivo, quem sabe por um pecado, quem sabe porque você decepcionou com alguém dentro da igreja, quem sabe você anda um pouco cansado, frustrado, que muitas vezes você lança semente, não vê o resultado como você gostaria de ver, e você parou de fazer aquilo pelo qual o Senhor tem te chamado. O Senhor hoje, nesta noite, está perguntando a você, como perguntou a Pedro: tu me amas mais do que tu amas as coisas deste mundo? Você me ama mais do que as pessoas que estão em sua volta? Você me ama mais do que os prazeres que você gostaria de ter na sua vida? Tu me amas? Você me amas com amor divino, ágape? Ou você me amas com amor filia, um amor um pouco inferior do amor que Jesus nos ama? Quando Jesus volta a encontrar com Pedro, irmãos, ele volta com amor ágape, amor sacrificial. Por Pedro eu morri na cruz, assim
é o amor de Jesus por mim e por você. Amor sacrificial. Ele morreu na cruz por mim e por você. Jesus não deixou de fazer a obra que o Pai colocou em suas mãos, porque Pedro o negou, ou porque alguém pecou, ou porque os discípulos fugiram. Não, Ele continuou fazendo a obra, porque Ele nos ama, e nos ama com amor sacrificial, a ponto de morrer na cruz por mim e por você. E é este amor do Senhor Jesus que está sobre nós nos dias de hoje. É este amor do Senhor Jesus que está sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está sendo achado nesta noite pelo Senhor Jesus, e que Ele mais uma vez te chama para voltar à sua presença. E quem sabe o Espírito Santo está perguntando a você: tu me amas? Tomara que a sua resposta seja a terceira resposta de Pedro: tu sabes, Senhor, que eu te amo acima de todas as coisas. E eu concluo, irmãos, que quando Jesus nos chama para ser pescadores de almas ou para apacentar cordeirinhos, significa que teremos uma vida de convivência com o Senhor Deus. Aquele café na praia, na madrugada, os discípulos com Cristo ressurreto, irmãos, não deixou de acontecer em tempo algum, porque hoje o guarda de Israel está sempre diante de nós. A palavra de Deus chega a dizer que ele não dormita, o guarda de Israel. O salmista Davi chega a dizer que ele deita, pega no sono e ele dorme porque tem certeza que Deus cuida dele, até mesmo quando ele está dormindo. Ou seja, a presença de Deus é certa na minha vida e na sua vida, em todo o tempo da nossa existência, quando nós caminhamos segundo a vontade dEle. Deus quer ceiar com você, Deus quer tomar um café com você, Deus quer conversar com você, Deus te ama, Deus quer perdoar a sua vida. Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele em todo o tempo da nossa existência. Se você nunca teve esse encontro com Jesus, Ele está te chamando agora pela primeira vez e chamando você pelo nome. E eu quero te desfalar um negócio com toda sinceridade. Não precise ficar preocupado quando Jesus te chama. Sabe por quê? Porque Ele já te conhece. Lembra de Pedro? Jesus, eu vou morrer no teu lugar. Jesus olhou para ele e falou assim: você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, se Jesus hoje está te chamando, se Jesus hoje está falando com você pela primeira vez, não se preocupe em olhar para dentro de si e falar assim: mas eu sou um pecador, eu tenho algumas práticas que não são boas. Jesus já sabe, conhece, e é por isso que Ele está te chamando nesta noite, para que você aceite o convite dEle e venha ceiar com Ele, sentar ao lado dEle e experimentar este amor ágape, sacrificial do Senhor Jesus, que Ele tem por você, independente do que você é. Essa é a diferença de Jesus. Se você já teve esse encontro com Jesus e desanimou na fé, Jesus te chama a voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2,4, volte ao primeiro amor. Volte a Ele, de quando você aceitou Jesus e se dedicava a pescar almas, a ser luz do mundo, sal da terra, aonde você tinha um sorriso nos lábios verdadeiro, onde a sua presença era contagiante, porque você tinha Cristo no coração e deixava exalar essa mensagem de salvação a todas as pessoas com gestos e atitudes, porque você tinha um amor tão profundo pelas pessoas como Cristo tem por você, que o seu sonho, a sua vontade, o seu desejo é que todas as pessoas que você ama, que todas as pessoas que estão à sua volta também tenham Jesus no coração, para viver a eternidade com Ele, ceando com Ele para todo sempre. Nós não podemos perder isso. Jesus não desistiu dos discípulos, Jesus não deixou e nem abandonou os discípulos, e Jesus não te abandona e não te abandonará. Então, todos os milagres que Jesus já realizou em sua vida, em minha vida, em nossa vida, irmãos,
Assim como Ele fez naquele momento, naquela madrugada com os discípulos, Ele quer repetir. E todos os seus pecados Ele quer perdoar inteiramente no dia de hoje. Se um dia na sua vida você percebeu e atendeu o chamado de Jesus e teve os seus pecados perdoados, este milagre pode acontecer hoje novamente na sua vida. Assim como os discípulos estavam naquele momento, pela segunda vez, sem pegar os peixes, Jesus fala assim, lança ali à direita, e eles conseguem pegar o peixe, ou seja, o milagre novamente aconteceu, e eles perceberam a presença de Cristo, perceberam o amor de Cristo, retornaram a Cristo, e ali deram continuidade a esse ministério, que nunca mais abandonaram a presença do Senhor Jesus, e morreram por este amor a Jesus. Morreram por este amor a Jesus. Jesus quer repetir esse milagre na sua vida hoje, querido. Ele quer mudar a sua trajetória. Ele quer mudar a sua caminhada para que você tenha vida. Vida em abundância, Jesus. Que esta noite, que o Senhor Jesus preparou para você, para cear com você nesta igreja, você possa fazer como Pedro, pular do barco, cingir com as suas roupas e se apresente a Jesus. Sente ao lado dele, ceia com ele e caminhe com ele para todo sempre. Amém?